Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Porciúncula em mais um episódio a respeito do Homem de Assis. No último episódio nós falávamos a respeito da batalha da Ponte San Giovanni, na Perúdia, em que Francisco, com armas em punho, armadura junto a seus amigos, perdera a batalha, fora aprisionado na Perúdia e ao longo de um ano ficou em uma cela fria, escura, úmida, e por lá cantarolava, permanecia com a fé, com a certeza de que seria libertado em algum momento. E isso a contragosto de seus colegas, que estavam tristes, deprimidos e desejavam a qualquer custo serem libertados. Francisco tinha certeza de que encontraria glória, mas ele ainda não compreendia que glória seria esta. Não era a glória mundana, mas uma glória espiritual. Francisco, após um ano aprisionado junto a seus colegas soldados, é libertado. E ele retorna a Assis, combalido, ferido e muito doente. Abraça seus familiares que o recebem com grande amor, com grande carinho. Pietro de Bernardone e Piccolina de Bernardone, seus pais. Também seu irmão o recebe com o carinho devido. E Francisco, aos poucos, vai se apoiando no cajado, vai se recuperando, mas parece não ser mais o mesmo homem. Parece que aquela batalha moveu alguma coisa dentro do seu peito. Ele não conseguia mais encontrar a mesma alegria de outrora. Aquela alegria mundana que ele via nas festas que ele patrocinava, quando muitas vezes ele era tido como o rei da festa, aquele que, perdulário, patrocinava as bebedeiras, as comidas, a alegria de todos. Não era mais o mesmo. Ele passou então a ajudar o seu pai na loja de tecidos e, como ele pensava diferente de seu pai, costumava ser uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais caridosa com relação ao que tinha dentro da loja. Mas certa feita, como ele não via mais tanta alegria nas coisas que estavam ao seu redor, na natureza, não cantava mais porque parecia que apenas a tristeza invadia seu coração, havia um grande vazio, uma inexistência de algo maior. Parece que ele não havia encontrado o que tanto buscava através daquela batalha que perdera na Ponte San Giovanni. Ele então estava atendendo a clientes na loja de tecidos em Assis, quando um homem andarilho que pedia por comida, pedia por ajuda, diz: "Pelo amor de Deus, me ajude com alguma coisa." Francisco olha para o homem porque está com o pensamento fora de si, não consegue mais encontrar felicidade, diz: "Não tenho nada para lhe oferecer", e vira-lhe as costas. Mas logo depois que o homem vai embora, ele reflete muito, porque ele pensa: se uma outra pessoa tivesse entrado aqui nesta loja e tivesse dito: "Eu venho em nome do conde tal ou do barão tal", ele teria entregue a ajuda que aquela pessoa necessitava. Por que então alguém que lhe pede uma ajuda em nome do Senhor de todos, em nome de Deus, ele não ajuda? E aqueles pensamentos foram então sendo remoídos por Francisco. E à medida em que ele caminhava e seu pai o estimulava a caminhar, a buscar a alegria de outrora, ele não conseguia encontrar, segundo Tomás de Celano, seu primeiro biógrafo, a alegria nos campos verdejantes, a amenidade que se encontra nos vinhedos e que ele via e cantarolava quando mais jovem. Parece que a guerra havia empedernido parte do seu coração. Mas o tempo passava. E embora caminhasse com dificuldade, ele ia a todos os lugares e conversava com seus amigos e tentava resgatar aquele sonho antigo. Por falar em sonho, Francisco ainda buscava a inspiração que lhe faltava para alcançar o sonho da glória mundana ainda, de se tornar um príncipe, de se tornar um nobre, uma pessoa que teria as glórias do mundo às suas mãos. Eis então que o Papa Inocêncio III entra em aliança com um guerreiro da Puglia, na Itália. E esse guerreiro, esse homem de armas, começa a formar exércitos.
E este homem convoca um nobre da região de Assis, da cidade de Assis, conhecido de Francisco, conterrâneo dele, para fazer parte do seu exército. Francisco fica empolgado porque ele também pode fazer parte desse exército. Ele também pode fazer parte desse movimento e, quem sabe, conquistar o título que ele tanto buscava. Então ele se arma novamente, busca o patrocínio que lhe falta. E ao contrário do que muitos pensam, quando ele volta ao seu pai, Pietro de Bernardone, com a intenção de retornar à guerra, desta vez na Puglia, não na Perúdia, uma guerra completamente diferente, seu pai não o apoia, a princípio, dizendo: mas Francisco, outra guerra, mais problemas, mais dispêndio de dinheiro também, porque armadura, tecidos custam caro. E ele diz: não é possível, não é lá que você vai encontrar a alegria que você busca, mas aqui, conosco, com a sua família, com a loja de tecidos, com a fabricação dos tecidos, é aqui que você vai ser feliz. Mas Francisco tem um sonho. Ele dorme e neste sonho, é muito interessante esse sonho que Francisco tem. Ele está em um grande palácio, um vasto palácio. E lá há muitas armas reluzentes em todo o salão do palácio. Ele também vê muitos objetos suntuosos e ele percebe que ao seu redor há servos, há pessoas que estão olhando para ele. E há também uma esposa, linda, uma esposa, e ele pergunta: de quem é esta esposa? De quem são estas coisas? De quem é este palácio? E lhe respondem: é seu, Francisco, tudo isto é seu. Quando ele desperta, tem a certeza de que aquilo foi um sinal, de que ele deve ir para a guerra contra aqueles exércitos adversários do Papa, para se tornar um nobre, porque ele irá conquistar o título de nobreza, irá com certeza desposar uma mulher que lhe espera, uma nobre, em algum lugar do mundo, e terá o seu palácio, terá suas armas, terá os seus objetos de valor, será reconhecido no mundo como uma pessoa de alto valor também. E então, com este sonho, ele convence seu pai, Pietro de Bernardone, que diz: tudo bem, meu filho, desde que você continue com a nobreza do caráter, sendo uma pessoa de liberalidade, uma pessoa de cordialidade, que trate as pessoas com carinho, com honra, eu apoio o seu ato de honra indo à batalha. Francisco, então, consegue o patrocínio para comprar uma armadura nova. E nós dizemos armadura nova porque, como Francisco era muito desapegado dos bens materiais, isso parece contraditório porque ele estava buscando a glória, mas como ele não compreendia que glória era esta, que honra era esta ainda, ele buscava aquilo que era mundano, mas ele também se desapegava daquilo que era mundano que estava às suas mãos. Então, em uma noite, às vésperas do sonho que ele teve, ele doou a sua armadura e as suas vestes de cavaleiro para um cavaleiro mais pobre do que ele, porque tinha no seu coração a nobreza do ser, a necessidade de ajudar ao próximo. E agora ele não tinha armadura, não tinha vestes, precisava do pai para patrocinar uma nova batalha. E ele consegue, e vai então para a batalha na Puglia. Mas não vai muito longe. Quando Francisco se aproxima, junto a outros soldados, da região do Spoleto, a cidade do Spoleto, ele então, à noite, num momento de descanso no acampamento que se aproximava que ia em direção à Puglia, ele ouve uma voz. E essa voz que fala com ele diz para Francisco: Francisco, imaginamos, não é? Ele olha ao seu redor, não encontra ninguém, é noite. Quem julgas que pode te fazer um bem maior? Um senhor ou o seu servo? Francisco, ouvindo a voz, logo de imediato pensa: é um enviado do Senhor que fala comigo, ou o próprio Senhor. E ele responde: quem pode me fazer um bem maior? É claro que é o Senhor e não o servo. E a voz então continua: e então, por que deixas o Senhor para seguir o servo?
e trocas o príncipe pelo seu subordinado. Francisco pensa, reflete por um instante sobre o que estão lhe falando. E naquele momento ele se coloca em uma atitude de profunda devoção e diz: Senhor, que queres que eu faça? E a voz lhe diz: volta para a cidade, e lá te será dito o que deves fazer, porque aquela pessoa que lhe falava era de fato um emissário de Deus, um espírito superior, que vinha para corrigir a atitude de Francisco. E vejamos que interessante, porque esse diálogo que acontece entre Francisco e essa entidade superior é muito similar, reflete aquele ocorrido na estrada de Damasco entre o então Saulo de Tarso, que se tornaria Paulo, e o próprio Mestre Jesus. Ele se coloca de prontidão aos pés do Cristo e diz: Senhor, que queres que eu faça? E o Mestre diz: entra na cidade e lá te será dito o que tens de fazer. E neste instante com Francisco o mesmo acontece. Ele se coloca em devoção profunda àquele ser porque percebe que se trata de uma alma superior que vem para corrigir os seus passos. Vem porque compreende o vazio existencial no seu peito e que ele precisa agora ir em busca da glória espiritual e não da material que nada traz de benéfico para o seu ser. E naquele instante diz: volta para a cidade, volta para Assis, lá te será dito o que tens de fazer. Francisco, como que hipnotizado, como que completamente reformado, porque é como se sua alma resgatasse a memória espiritual, e nós compreendemos, espíritas, que naquele instante ele resgata de fato a memória espiritual que lhe faltava para que ele pudesse concentrar-se na sua programação. Retoma então o caminho de Assis. Abandona o acampamento militar, volta para Assis. Como seria esse retorno? Porque alguém que dizia que se tornaria o herói de todos, que iria completar sua missão e se tornar nobre, iria desposar uma princesa e se tornar príncipe, iria ser o grande herói de Assis, voltava da segunda batalha, a primeira como fracassado e a segunda como alguém que havia desistido de ser um guerreiro, uma pessoa que seria tida como um covarde pelos demais. Como seria Francisco recebido em Assis? Nós vamos agora entender melhor a conversão de Francisco, a mudança espiritual para a glória divina, para a glória espiritual, mas num próximo episódio. Nós aproveitamos para dizer que o Grupo Espírita Porciúncula está sempre de braços abertos para doações, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos que vivem em condições muito pobres nas ruas. Inspirados pelo ideal de Francisco, nós atendemos todas as semanas as pessoas que vivem nas ruas de Campinas com cobertores, com agasalhos, roupas, itens de primeira necessidade, de higiene e alimentos. Quem puder ajudar, nós estamos à disposição. Por favor, entre em contato pelo WhatsApp que está na tela e nós receberemos de coração aberto, porque a caridade deve ser a nossa primeira ação, a todo momento, inspirados pelo grande homem de Assis. Muito obrigado e até o próximo episódio.